Bom, então nós estávamos falando na simultaneidade, é isso, né? Antes de acontecer aí a interrupção. Isso mesmo. Então, o que acontece? Isso aí é um time, né, da produção. Então, a gente vai saber que esses bens, né, vão acontecer, a produção deles, né, sem que o cliente perceba. O exemplo que eu ia citar também, né, na hora citei o da televisão, por exemplo, né, um outro clássico que a gente tem como exemplo disso é um veículo. A gente não compra um veículo todos os dias, né? A gente compra o veículo, fica um período, mas quando a gente decide pela sua troca, a gente quer chegar na concessionária e ter o veículo, né? Se vamos comprar um veículo seminovo, né? A gente quer que tenha uma oferta de alguns veículos, né? Talvez, neste caso, não importando muito a marca, a gente vai procurar aquele que nos adequa, né, aí à nossa realidade, tanto financeira quanto, né, para uso, e vamos sair contentes. Se estamos procurando algo, né, novo, como sendo aí o primeiro usuário, né, a gente vai naquela concessionária que está estabelecida, né, na nossa ideia aí, e nós queremos que tenha aquele produto. Então, isso é um exemplo, né, da simultaneidade da produção. A gente tem a transformação, né, daquela matéria-prima em um bem. Ela aconteceu sem que eu dissesse, né, para o processo produtivo que eu queria, mas ele está ali me esperando. Né? Parecido lá com a ideia do posto de combustível, né? Que eu citei o exemplo aí que o Pablo, que tinha visto o Pablo chegando no posto naquela hora. Então é isso, né, gente? A prestação, né, do serviço vai acontecer conforme eu procurar e com a minha necessidade, e tem que existir, né? Preciso de combustível, não tem outro jeito. Então, independente do meu querer, né, vai ter aquele fornecimento. E a mesma coisa, simultaneidade com respeito aí ao bem, né, estabelecido. A mesma coisa, né? Então, a gente vai ter esse processo, ainda, né, que nós, como usuários, não utilizemos ele aí de maneira diária, né? A compra desse, ele vai existir. Bom, uma outra etapa, né, uma outra característica, né, desse processamento aí da produção seria o contato com o cliente. O que significa isso? O que é o contato com o cliente? Bruno, se tu falou comigo, não está com o microfone desligado. Não? Seria Na verdade, eu nunca conversei sobre esse assunto, entendeu? Aí eu nem... é que eu vi, parecia que tu estavas falando, e eu não, por isso que eu disse, foi comigo, tu... Eu estou só escutando aqui. Tá só escutando. Tá. Mas a gente está aqui para trocar ideia. Esse é o objetivo, principalmente dessa disciplina em especial, né, de gestão. Pode falar, Pablo, que tu ias dizer alguma coisa. Eu ia te perguntar se seria relacionado a um pós-venda ou na parte da procura da venda com relação ao cliente ali que perguntou? Exatamente. Ou não é A gente tem que... isso? É relacionado a isso, né? O cliente, ele precisa ser atendido. Isso é indiscutível em qualquer âmbito. Seja o cliente como um consumidor de um bem, de um produto ou de um serviço. Se eu procurar o Pablo para comprar dele peças, né, de automóvel, eu preciso de peças de boa qualidade, com preço acessível, né, com garantia, que funcionem, né, para a finalidade que eu estou à procura. Isso é a minha relação cliente, né, que eu vou ter com o meu fornecedor. Beleza. A mesma coisa se eu procurar o Pablo para que ele me faça um serviço. Por exemplo, né, eu chego lá e não quero comprar uma peça. Eu quero comprar um serviço dele, um projeto. Então, isso, né, tem que estar bem alencado na nossa mente, que dos dois modos, independente do tipo de relação que nós vamos ter, o cliente tem que sair satisfeito. De acordo com a sua necessidade, né?
Mas a gente precisa entender que essa característica, o que vai diferenciá-la, né, uma vez que eu tenho que satisfazer a necessidade do meu cliente, de acordo com a realidade, é que, no caso do bem, o cliente tem um baixo nível de contato, né, com aquele processo aí de operação que produziu o bem. Porque não se esqueça, nós estamos estudando hoje a produção, né? Concordam? Eu não tive contato, né, com aquele processo, com aquela cadeia produtiva das peças que o Pablo me vendeu. Eu tive o contato de chegar na loja dele, pegar, né, pagar e ir embora satisfeita, né, com o produto que me foi vendido. Não há um contato maior. Mas no momento que eu chego lá e peço um projeto para ele, ou que ele vá fazer a troca das peças do meu veículo, o meu processo, ou melhor, o processo produtivo dele modificou, concordam? Ele não entregou um produto simplesmente, tá? E não é com ele caso algum problema. É com quem forneceu para ele, que ele é um atravessador daquele produto. Ele tem um relacionamento agora com o cliente dele. Então, no caso dos serviços, né, é ao contrário. Existe, né, dentro desse processo produtivo uma relação direta. O exemplo também que a gente citou, né, lá no início da aula, como as empresas aí, né, que armazenam grãos, que transportam aí na adubo, por exemplo, fertilizantes, né? Essas empresas estão ali estabelecidas e os clientes, né, começam a ter uma relação no processo produtivo delas, que no caso são de fornecimento, né, de distribuição, por exemplo. Então, precisa estar de acordo com a necessidade dele, né, com as características que ele precisa de armazenagem, com a rapidez na entrega, né, com o compromisso de que vai ser entregue, não só em dia, mas que não vai ter avarias, né, na carga. Então, ele oferece um serviço, né, um processo produtivo diferenciado. E, neste caso, o cliente está ali acompanhando. Por isso, né, que eu classifiquei lá anteriormente, né, como ainda de produtos transformados, né, desse processo relacionado aos serviços, em materiais, né, informações e aqueles clientes versus consumidores, né? Por quê? Porque nesses casos, né, tu tem aquele relacionamento direto com quem está fazendo as coisas para ti e vai acontecer, né, de acordo com essa simbiose, né, de relação aí. Então, tu acompanha o processo produtivo. Quando tu pedes um produto pela internet, tu fica com aquela numeração, né, verificando aí aonde está, em que local, né? Veio de São Paulo, bom, mas aonde está? Ainda está em São Paulo? Já chegou no Rio Grande do Sul? Já chegou em Porto Alegre? Quanto tempo, né? Então, tu faz todo um acompanhamento como se tu estivesse gerenciando, né, esse processo produtivo deles. Bom, a questão da qualidade, né, é uma outra característica também dessa finalização, dessa entrega, né, do nosso produto. Por quê? Por quê, gente? O objetivo do cliente, do fornecedor, né, a pessoa é tu buscar a qualidade do teu produto. Acredita isso? Exatamente, né? Tu tens que saber que o teu processo tem que ter um nível bom de qualidade, porque o teu cliente automaticamente vai fazer isso depois. Ou seja, ele não está vendo, né, ele não vê a tua produção, mas eles vão julgar o teu produto e como ele foi produzido de acordo, né, com a qualidade desse produto. Então, como é que acontece isso na prática? Bom, eu faço uma residência. Normalmente, o cliente, né, o dono da casa, não está ali de barraca acampado no meio da construção. Como é que vai ser comprovado que o processo produtivo, né, da produção disso foi eficaz? Foi de acordo, né, com o que é pré-estabelecido por normas? Através do visual, depois do
do produto, vamos supor uma casa, Exatamente, né? se a estrutura dela ficou boa ou não, ou o acabamento, tu vai avaliar por trincas, né, por rachaduras que pode Exato, aparecer, algum exatamente, deslizamento. né? Perfeito, é isso aí. Bom, tu foi contratado para fazer um telhado, tem vazamentos, tem passagem de ar. Olha, o processo de produção disso não foi bom. Não teve um padrão de qualidade, né? No mínimo aceitável. Por quê? Porque é inerente, né, para um tipo de serviço desse que não ocorra, né, esse exemplo que eu citei. Não existe, né, um telhado que entre passagem de ar e água, por exemplo. Não se requer isso. Mesma coisa uma laje, né? Então, assim por diante. Um cinto de segurança de um automóvel, ainda que saibamos que existe, né, limite de velocidade alencado com a estatura e o peso, né, mediano de uma pessoa adulta, esses dois fatores têm que estar aí de mãos dadas para que eles tenham a eficácia, para que ele tenha a eficácia. Ainda assim, se ele rompe, né, com uma pessoa aí a 50 km por hora numa colisão de uma pessoa com uma estatura média, né? Opa! O que a gente pode dizer do padrão de qualidade? Teve uma falha na produção ali. Uma falha na produção. Provável que este, né, se foi fiscalizado, porque normalmente esse exemplo citado é fiscalizado pelo órgão competente, né, pelo Inmetro, normalmente esse pode ter sido passado, né, desapercebido dentro da linha de produção, como aqueles que estão ali dentro do processo de avaria. Porque nós já vimos isso, vocês também, né, em metrologia, que nós temos ainda limites aceitáveis que não estão padronizados, né, que estão ali a tangente, digamos, né, do padrão, mas que estão aceitáveis, né, pelas tolerâncias. E outros que estão descartados. Então, neste caso, aconteceu alguma coisa aí no processo. Então, gente, com isso, a gente observa, né, que essas características são de suma importância, de fundamental, né, importância que a gente tenha aí em mente que o nosso processo de entrada e de saída, né, não importa se é um produto ou um serviço, eles precisam, né, cumprir regras. E notem, são regras básicas, né, simples, características aí bem simples, né, que vão dar orientação ao que a gente precisa, né, entender lá no final do processo. Bom, o que nós vamos verificar amanhã? Os tipos de operações de produção, tá? Ou seja, dimensioná-las, né? Quanto ao volume, quanto às variedades, quanto à variação. Quais são as características, né, disso? Nós vamos ver, né, quanto ao volume, o que é o volume destinado aí à produção? É um número, né? É o número do meu processo produtivo. Então, nós vamos ver isso amanhã. Que, por exemplo, para nós termos aí uma produção em série de alguma variedade de lanche, né? A gente tem que ter uma cadeia de pessoas ali, né? Produtiva, que vai ser possível, né, a montagem disso na entrega daquele número X, né? Dentro de um nível de tempo aí razoável, né? Quanto à variedade, o que significa? Eu acho que tudo vai variar de acordo com a demanda, né? A variedade vai demandar do Exato, gosto, exato. né? Então, Não nós adianta vamos ter vários verificar sabores e não ter consumo. isso. Nós vamos verificar, por exemplo, né, uma empresa transportadora aí de pessoas, né? Essas empresas de fretamento, não é transportadora, fretamento. Elas podem destinar-se, por exemplo, a fazer fretamento para viagens aí de lazer. Podem. Elas podem se deter só em viajar com pessoas que compram mercadorias para revenda, né? Muita gente faz isso. Elas podem se destinar aí, né, para fazer o fretamento de crianças para a escola.
mas alguma coisa impede que elas possam variar o seu mercado e ainda assim ser fretamento? Não, né? Então, o taxista, né, ele pode ir lá transportar passageiros, né, com pequenas bagagens, mas nada impede que hoje, né, o Pablo chegue para mim e diga, olha, hoje eu vou usar esse serviço para me levar em Pelotas, quanto cobra? Então, isso é uma variação, né, da minha cadeia produtiva, não importando se eu tenho um produto ou um serviço, né, a ser entregue, como no caso que eu estou dando o exemplo aí do fretamento. Então, mostrando, né, que a gente consegue ter essa variedade, né, ainda. E a variação, o que seria? Que amanhã nós vamos ver melhor, mas só para a gente ter ideia do que vai estudar. O que seria a variação? Por exemplo, eu resolvo ter uma empresa, né, que fabrica aí sorvetes. Eu posso dizer que a minha variação de vendas vai aumentar, vai variar de acordo com a estação do ano? Com certeza. Com certeza, né? Então, são características também, né? É um tipo de operação aí dentro da linha de produção. Um hotel, por exemplo, ele vai funcionar sempre, o ano inteiro. Mas o que vai acontecer, em média, nos meses de junho e julho, né? E depois de dezembro a fevereiro, março? Eu acho que nesse caso vai depender da região do hotel. O Fernando faz ali esses Pela sinais procura. de aumento e diminui. Mas mesmo dependendo da região do hotel, vai ter um aumento e um Isso. declínio das Vai ter reservas, um né? aumento e vai ter um declínio. Então, nota-se o quê? Que os hotéis, vamos falar aqui da nossa cidade, né? Comprovando aí a questão da variação. Então, aqui que a gente verifica? Os hotéis funcionam sempre. Funcionam sempre com quem? Na maior parte do ano, com pessoas que vêm fazer algum serviço na cidade, pessoas que estão à disposição do porto, do polo naval, né? Eles funcionam. Normalmente, né, com uma taxa de ocupação menor, né, do que compõe o hotel. Vamos dizer que a 30% eles funcionam aí 9 meses do ano. 3 meses do ano, os hotéis funcionam a plena carga, né, com a taxa de ocupação máxima, ou seja, 100% dos quartos ocupados. O que isso significa? Que estamos aí em períodos de veraneio, né, que as pessoas estão de férias, com mais possibilidade também de recurso financeiro. Então, isso mostra o quê? Uma variação da nossa produção. Para o caso dos hotéis, né, desse exemplo, é uma entrega de produção de serviço, né, que possibilita, então, eles trabalharem a plena carga. E possibilita também maiores lucros. Por 2 motivos. Quais são os 2? Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Então, gente, a gente vê isso claramente, né? Por exemplo, se a gente quiser passar um final de semana na Praia do Cassino, né? Numa pousada, vamos pagar diárias, né? Muito mais acessíveis que se quisermos passar o feriadão, né? De Natal e 1º do ano. Primeiro que para passar esse feriadão, a gente tem que marcar isso em outubro, novembro, né? E pagarmos aí diárias talvez com o dobro do preço. Por quê? Porque tem muita gente que quer. Então, isso mostra a taxa de variação, né, que nós temos na nossa cadeia produtiva. Então, mostrando, né, que são características do nosso cotidiano, né, que a gente observa todos os dias, mas às vezes a gente nem se dá conta, né, que isso de fato ocorre. Então, assim como o processo, né, que nós vamos ver amanhã, os tipos, né, de operações da produção, que seriam esses 3 que eu citei, nós também vamos verificar os tipos de sistema de produção, né,
ou seja, o manufaturado, já vimos o que é manufaturado, né? Que são aquela produção aí, né? Sistemática, né? Em série de um determinado produto, né? Também os de projeto, né? E aí, sistemas de produção com operações e serviços, né? Que seriam aí as nossas lojas, né? Os profissionais, enfim. Então, tudo isso a gente vai estar estudando amanhã. Ok? Certo, Ok. então? Vou Certo. fechar aqui o